primeiro passo que eu gostaria de falar aqui diz respeito a Alice no País das Maravilhas. O que isso quer dizer? Por que Alice no País das Maravilhas? Como acho que a maioria sabe do desenho, né? Desse desenho, do que acontece com a Alice, que ela se perde. E aí tem uma parte lá do filme, do desenho, que ela encontra o gato, né? E ela tá perdida ali. E ela fala assim pro gato: você sabe me dizer qual caminho que eu devo tomar? Aí o gato pergunta pra ela: mas pra onde você quer ir? Aí ela fala: não sei. Aí o que ele responde? Que é essa famosa frase da Alice: bom, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. E o que eu quero dizer, né, com essa frase, com essa história, né, interpretando aí um pouco da Alice no País das Maravilhas? Diz respeito a você estabelecer por que você quer fechar contrato de honorários. Pode parecer óbvio, tipo assim, eu sou advogado, eu trabalho, eu preciso fechar contrato de honorários. Beleza, é para isso. Só que você tem que ir um pouco mais a fundo, você tem que ficar muito claro para você por que você quer fechar aqueles 5 contratos, 10 contratos, 2 contratos. O que eu tô considerando aqui são a possibilidade de 5 em 30 dias. Mas você pode estabelecer a meta que você quiser, seguindo a estratégia necessária. Então, assim, o que eu quero dizer com clareza? A clareza é você trabalhar com perguntas, entender as suas motivações do porquê que você tem aquele dinheiro, do porquê que você precisa disso financeiramente. Se isso é financeiramente, por exemplo, aí vamos trabalhar agora com tarefas, e aí quem estiver aí assistindo, quem tá aqui ao vivo, é bom anotar, tá? Então vamos fazer tarefas aqui ao longo da live. A primeira é entender por que você precisa fechar 5 contratos de honorários, ou 3, ou 2, ou 1. Você vai responder por quê? Tá, porque eu preciso pagar as minhas contas, preciso pagar o cartão de crédito. Eu preciso porque eu quero investir em um curso, um item material, eu não sei o seu motivo, mas precisa se aprofundar. Não é só, porque eu preciso pagar a conta, eu preciso de dinheiro. Tá, mas você quer aquele dinheiro pra quê? Não, eu preciso fechar 5 contratos, porque com isso eu vi aqui nas minhas finanças e eu preciso quitar a minha dívida. Não, eu preciso comprar aqui, é um curso, é um investimento. Olha, eu preciso fechar isso porque eu preciso de um reconhecimento, além do aspecto financeiro, eu preciso de um reconhecimento profissional, eu preciso ter clientes, fazer o meu nome, a minha marca como advogado. Precisa estar muito claro isso, porque esse é um dos motivos para você não desistir ao longo do caminho. Então, assim, é o primeiro passo e, assim, primordial. Então, entender, não ser a Alice, dentro da Alice com o gato e não saber para onde vai, é saber o porquê de 5 contratos de honorários. E aí, então, dentro dessas perguntas, você vai escrever. Eu aconselho a você escrever isso e anotar, deixar isso assim no lugar que você sempre visualiza, ali no notebook, pega um post-it, quando acorda, coloca ali no espelho, enfim, algo que seja visual para você, que você vai lembrar que, nossa, olha, eu tenho meta, eu tenho que fazer isso por conta disso, tá? E aqui eu vou dar um exemplo do que me motivou. Pode parecer assim no começo, agora, né, analisando tudo, mas foi essa a minha motivação. E a sua motivação, gente, pode ser qualquer coisa. A motivação é sua. A minha, por exemplo, o que foi? Olha, eu preciso... lógico que era pagar a conta, tudo, porque financeiramente você tem que pagar as contas no final do mês. Só que qual que era o ponto primordial que não me fazia desistir? Era que eu não queria novamente estar na condição de advogada empregada. Então, assim, eu iria fazer de tudo para fechar o contrato de honorários e não ter que voltar na condição de advogada empregada, com horário fixo, trabalhando para alguém, sendo subordinada. Para mim, isso já era o meu basta. Então, essa era a minha motivação. Tem que ser aquela coisa assim que você vai, assim, tá no sangue, vai no amor ou na força do ódio. Eu não sei a sua motivação, mas é necessário você saber. Então, analisa bem
Analise o porquê disso. Esse é um primeiro passo aí dentro dessa estratégia inicial de fechamento. Qual que é? E aí, lembra, gente? Anotem isso, escreva isso aí no seu, em alguma folha, no post-it resumido, né, um post-it pequeno, ou no seu caderno de anotação, na agenda, no e-mail, mas você precisa escrever isso e manifestar o seu motivo. A segunda estratégia que eu vou citar aqui para você iniciar nesse passo de 5 contratos de honorários para fechar, diz respeito a definir e escolher o cliente. O que isso quer dizer? Você precisa saber o perfil do seu cliente. Pode parecer meio óbvio, mas isso todo mundo fala. Tá, mas isso é o principal para você conseguir ter essa questão de fechamento. O seu cliente, e aí pode ser tanto por cliente ou pode ser por área de atuação da advocacia. Então, pode ser, por exemplo, são clientes pessoas jurídicas de determinado setor, transportadora, indústria, metalúrgica, enfim, podemos setorizar isso. Ou também pode ser por uma área que você tem muito conhecimento. Por exemplo, eu sou advogado criminal, não entendo manjo muito de criminal. Beleza, você já é o primeiro norte aí. Eu sou advogado, no meu caso aqui, de LGPD, gosto bastante, Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza, então vamos lá, segue aí. Direito de família, consumidor, a gente tem na advocacia, tem várias. Só que você tem que pegar uma área ou aquele cliente que você tem uma certa afinidade, ou que você tem a facilidade também de lidar com aquela área do direito no dia a dia. Porque não vai te tomar também muito tempo ali estudando, e assim você vai ter mais gás para ter mais clientes. Então eu aconselho que seja algo que está no seu dia a dia. Também, se não for, você pega, estuda, mas tenta padronizar aquilo para você conseguir, né, trabalhar e ter tempo para depois ir captando outros clientes, fechando outros contratos de honorários. E aí uma dica principal para mim foi assim, o que me ajudou no começo, para quem realmente não tem cliente, não sabe, tá meio perdido em área de atuação, tudo, o que você faz? A área de direito de família é uma área para iniciar bem legal. Tem bastante pessoas, divórcio, pensão alimentícia, revisão de pensão, cumprimento de pensão alimentícia, isso tem um monte. E é assim, são processos que você não vai trabalhar com proveito econômico no final, você cobra para iniciar. Então, é muito importante você determinar a área e ver aquilo que vai te dar um retorno financeiro também um pouco mais rápido para quem está dependendo disso com urgência financeiramente. Então, eu aconselho a área de família. Tem também a área criminal, que é assim, criminal, depois podemos chamar um advogado criminal, eu não manjo assim de criminal, só estudei na faculdade, mas criminal é uma área sensacional. Tem também a área de tributário. O segundo é você escolher tanto a área de atuação como o perfil do seu cliente. Como que você vai, e aqui eu vou falar umas dicas de como que você vai definir o seu perfil de cliente. Deixa eu beber uma água, porque, nossa, tá muito calor. Não sei de onde vocês estão, eu estou aqui em São Paulo, Campinas. Semana passada eu estava em Florianópolis, estava um frio, eu estava na praia, mas estava um frio. E aqui tá um calor tremendo. Mas vamos lá. Então, assim, como que você, voltando aqui ao assunto, como você vai definir, vamos dizer, a sua persona? O que é persona? As características de perfil do seu cliente. Como que você vai definir fazendo algumas perguntas? Qual que é a idade dele? É maioria homem, mulher? O que ele gosta? Que rede social que ele frequenta? Você tem que dar uma investigada aí no perfil de cliente. Por exemplo, se você é previdenciarista e você lida com aposentados, é difícil, eles não estão muito ali, depende muito da rede social, tá mais lá no Facebook, não tá muito aqui no Instagram. Então você tem que dar uma analisada no perfil do seu cliente, porque isso vai influenciar em como que eles vão te encontrar ou como que você vai encontrar eles, porque no final é isso que fecha também, é você ter visualização, a pessoa ali te procurando, né? Então isso é muito importante. Definir quem é, onde está, e o principal é onde está o seu cliente.
Se, por exemplo, empresas, que aí é fácil também, ó, quem quer começar também na parte empresarial de pessoa jurídica, eu dei inclusive essa dica aqui. Tem o Google Earth, que é você coloca lá, por exemplo, transportadora. Transportadora. E aí vai aparecer a região, por exemplo, de São Paulo. Você vai ter um rol, você consegue baixar isso em Excel. Você tem uma planilha de todas as transportadoras com o CNPJ, endereço e o telefone. Não tem e-mail nem site, mas isso aí depois você busca. Você vai, o que você vai fazer? Faz essa lista e ali você já tem ali os dados para você entrar em contato, tá? Então é muito interessante, por isso que tem que pensar se é empresa, pessoa física, quem que é, tá? Então definiu e escolheu. Mas muitas pessoas às vezes me perguntam, mas eu posso atuar de forma genérica, mais genérica e falar assim, tô aqui, né, sou advogada e o que vier, estamos aí. Beleza, né? No começo a gente sabe, né? Não vai negar. Mas o seu posicionamento como advogado, você precisa focar até para o cliente te achar e para isso ficar muito claro, você precisa focar nessa questão de definir aí o perfil ou a sua área de atuação. A terceira estratégia diz respeito ao seu posicionamento como advogado. O que isso quer dizer? Você vai ter que atualizar suas redes sociais aí. Eu não sei como que está o seu perfil aí no Instagram, no Facebook, se você posta ou não posta, como que tá no Jus Brasil. E são dicas que eu venho falando aqui frequentemente. Como que tá o seu perfil no Jus Brasil? Você tá postando conteúdo lá? No Google, as pessoas conseguem te achar no Google Maps mesmo. Várias pessoas, quando você impulsiona ali pelo Google ADS, os clientes, gente, hoje tá tudo no Google. Então você consegue ser ranqueado, lógico, você vai pagar por isso, mas você consegue ser ranqueado e a pessoa entrar em contato com você por telefone ou e-mail. Então é muito interessante, então, o terceiro passo, você se posicionar na rede social, atualizar o seu Instagram, fazer pelo menos, assim, no mínimo, uma publicação por semana e integrar ela junto com o Facebook, atualiza isso também no Facebook. Outra coisa também, Jus Brasil, arruma lá o perfil, atualiza, posta também, começa a ir postando algumas coisas. Isso também é você se posicionar. Outra tarefa também importante para vocês fazerem. Isso tudo, gente, são passos antes de você fechar. Tudo isso que eu tô falando aqui é tudo que aconteceu comigo e como que eu consegui fechar clientes. Outro passo super importante diz respeito a parcerias. Você vai anotar o nome de 5 pessoas. Você pode fazer isso agora, ou agora de noite, de manhã, à tarde, quando você estiver assistindo. Você vai anotar o nome de 5 pessoas e você vai falar para ela que você está atuando como advogada, vai falar da sua área, ou a sua tese, enfim, vai puxar algum assunto aí, vai falar que você está à disposição dela. Isso pode ser para advogados. A maior parte eu recomendo agora ser advogados, que aí você consegue fazer uma parceria. Por exemplo, aí você vai procurar, mas assim, você tem que ser esperto também para não pegar a mesma área da pessoa, né? Então, você tem um amigo que faz criminal. Com certeza tem clientes que para ele chega que é cível, que é família. Aí você faz uma parceria, você fala, olha, eu tô atuando aqui na área de família. Se você tiver clientes e você me indicar, a gente trabalha em parceria e eu te dou X porcentagem. Vamos fazer assim? Beleza, vamos. Isso dá muito certo. Então, assim, mas eu não conheço, não tenho muitos colegas advogados. Gente, vai conversando, entra, o que você tem que fazer? Não pode ter vergonha, sem preconceito, sem vergonha. Você vai entrar lá no Facebook, entra nas comunidades de advogado, a advocacia da sua região, da sua cidade, você vai entrar lá, vai começar a conversar. E se possível, coloca num post lá, tem que dar uma de doido mesmo, assim. De doido, assim, no sentido de você precisa falar pro mundo, para as pessoas que você é advogado, que você está à disposição. Um ponto muito importante que me ajudou bastante. Eu sempre estava e estou disponível para as pessoas, para os meus parceiros, para os meus clientes. Você precisa demonstrar essa atenção, esse cuidado, essa presença a todo momento. Por mais que a gente, às vezes, na correria, fala que não tem tempo. Não tenho tempo, tá correndo.
Você precisa achar um modo de delegar suas tarefas, responder e estar à disposição, servir outras pessoas. E isso, assim, é um ponto-chave que para mim mudou muito e me fez ver essa questão de como que eu consegui clientes, como que eu fechei contratos. Assim, eu vou falar mais aqui sobre aplicativos, como que eu me posicionei, como que eu encontrei clientes, como que os clientes me encontraram. Então, existem sim ferramentas e aplicativos que ajudam o advogado, a advogada, a encontrar esses clientes. E hoje, assim, pelo menos há 6 meses atrás, 80% dos meus clientes vieram desse aplicativo. Então, precisa estar atento com isso. As pessoas estão online. Então, assim, na próxima live eu vou falar sobre isso, sobre essa questão de como que eu fecho contratos ali dentro de um aplicativo que vai me posicionar como advogado, que vai fazer eu encontrar pessoas e as pessoas me encontrarem. Então, isso é um ponto muito importante para quem quer fechar aí o contrato de honorários. De tudo isso, resumindo, né? Mas e aí, de tudo isso que eu falei, de por onde começar nesse fechamento, eu diria que o principal para mim, o que me faz seguir até hoje, persistir, diz respeito a não ser a Alice no País das Maravilhas perguntando pro gato para onde que ela vai, sendo que ela nem sabe para onde que ela vai. Então, assim, define bem as suas motivações, mas bem mesmo, porque o único que sabe é você mesmo. No meu caso, como eu falei, eu falei assim, olha, eu não quero voltar na condição de advogada empregada. Era uma coisa que eu temia muito. E eu fiz de tudo para isso não acontecer. E não aconteceu. Só que é aquilo, existem motivações por amor, por dor, por ódio, o que não é bom, mas é importante você ter essa reflexão. Então, hoje é você ter essa reflexão. Por que que você quer 5 contratos de honorários, 10 contratos? É para você se posicionar profissionalmente, é para financeiramente, sim, você pagar as contas. Que contas que são essas, né? Vamos colocar cartão de crédito, pagar o AB, né? Então, você precisa ter isso em mente. Isso serve para qualquer um. Às vezes a gente fala, né? A gente reclama muito, né? Eu não tenho dinheiro, não tenho aquilo. Então, assim, você precisa ter estratégias para alcançar aquilo. Só que no meio do caminho, muitas coisas acontecem. Eu sei porque eu já passei por isso também. Eu conto aqui um pouco da minha história. E eu cheguei a abrir um escritório, isso há 6 anos atrás, com uma colega. Acabou que não deu certo. Por quê? Porque eu ficava lá sentada no 7º andar lá do centro de Campinas, esperando os clientes aparecer. Os clientes não apareceram e aí eu desisti no meio do caminho. Mas só que essa desistência é porque você não entende muito bem o motivo. Então, é muito importante saber o motivo.